Bom dia, pessoal, estudantes aí da quinta fase do curso de Medicina da UFSC Florianópolis. Sou o professor Fabrício Neves, do Departamento de Clínica Médica. Estou aqui para gravar aqueles comentários que eu prometi na terceira prova. Vejam só, pessoal, sábado, já acabou o semestre, solzinho lá fora, e eu vim aqui gravar esses comentários para vocês, porque eu prometi fazer isso, né? Estou cumprindo, tá? Peço a atenção de vocês, nós vamos discutir aqui algo mais do que as questõezinhas da prova. Tá? Eu quero primeiro comentar sobre algo que eu acho que é mais importante até, o aprendizado que a distribuição de notas dessas provas da quinta fase aqui me trouxe, que eu quero compartilhar com vocês. Acho que pode ser relevante, pelo menos, para uma parte dos estudantes aqui. Prestem atenção nisso. Eu vou compartilhar a tela aqui e quero que vocês vejam estes gráficos. Suponho que vocês já estão vendo. Percebam aqui na parte superior da tela a distribuição de notas da segunda prova, aquela que foi no meio do semestre. E aqui embaixo, a distribuição de notas da terceira prova, essa do final do semestre. Eu não tive tempo de fazer testes estatísticos formais aqui, poderíamos fazer, e eu sugiro que vocês estudem, tá? Quem quiser estudar alguma coisa aí durante as férias, foram nas férias da graduação que eu aprendi o que eu sei de estatística. Sugiro que façam isso também, é útil para a vida, tá? Olhem só como a distribuição na segunda prova tem um caráter que é bimodal. Só no visual a gente consegue ver isso, sem fazer cálculos a gente consegue ver. Uma distribuição que é bimodal, tem duas modas, dois valores mais frequentes, tá? A gente tem uma população, né, de estudantes cuja nota se concentrou em torno do valor 9, é a coluna mais alta aqui, inclusive, mas existe uma outra coluna quase tão alta quanto aqui, ó, na nota que é 7, na nota 7. Então, na nota 9, na nota 7, nós temos duas concentrações, duas populações diferentes aqui. Na terceira prova, a gente não tem duas populações divididas, a gente só tem uma concentração em volta de um único valor mais frequente, que foi a nota 8,5. O que a gente pode interpretar, né, ainda de forma simples, só no visual desses dois gráficos? Por que aconteceram distribuições diferentes de notas entre a segunda e a terceira prova? Alguém pode imaginar, e é parcialmente verdadeiro, que a segunda prova foi um pouco mais difícil do que a primeira. Talvez isso tenha influenciado um pouco essa distribuição, talvez, pode ter contribuído um pouco, sim. É difícil a gente avaliar sem dificuldade de questão de prova, é uma coisa bem difícil de fazer, mas eu também tenho a impressão que a segunda prova foi um pouquinho mais difícil do que a terceira. Pouquinho, a diferença não foi muita, né? Tínhamos uma questão, né, um pouco mais difícil, realmente, eu me lembro daquela da doença do miocárdio, e uma outra que talvez fosse um pouquinho mais de raciocínio elaborado, não muito diferente da terceira. Não justificaria, eu acho, toda essa diferença de distribuição aqui. Provavelmente contribuiu uma boa parte para essa diferença de distribuição, que para a terceira prova, a turma conseguiu, no geral, se concentrar mais, empenhar um pouco mais de esforço, de atenção, de dedicação no estudo, na preparação para a terceira prova. Particularmente o pessoal que estava aqui com a nota um pouco inferior na segunda. A população que estava aqui em volta do valor 7 na segunda prova se deslocou, né, a sua distribuição aqui para em volta do 8,5. Se as provas têm grau de dificuldade semelhante, a diferença entre elas deve ter sido pequena, provavelmente foi um melhor desempenho dessa turma aqui, que estava em volta do 7 na segunda prova, que subiu a nota. Isso é algo muito positivo. Como também é positivo, pessoal, normal, aceitável, talvez tenha acontecido isso também, né? A turma que estava concentrada aqui em volta do 9 já sabia que estava passado, na última prova relaxou um pouquinho, ficou em torno do 8,5 também. Problema nenhum nisso, né?
Ah, o que eu trago de interessante para o meu aprendizado aqui é que é bonito observar que não existe uma diferença, uma barreira separando duas populações na turma. Foi possível, com alguma coisa que a turma fez, né, que todos estivessem em volta da mesma média aqui. A turma que teve um desempenho um pouco inferior na segunda prova conseguiu, opa, estar junto aqui do melhor desempenho na terceira. Pense aí o que você fez de diferente entre a segunda e a terceira prova, para na terceira prova estar no melhor desempenho aqui. Pense aí, reflita nisso e pense se não seria melhor para a sua vida, para a sua formação, que isso que você fez de diferente na terceira prova fosse feito lá no início do semestre, se antecipando aos problemas, evitando que o aperto chegasse aqui no final. Né? Isso vale para várias coisas na vida, inclusive na medicina. Se a gente sabe que uma certa doença pode vir a aparecer ou está aparecendo, a gente tende a intervir precocemente. A gente vai ter melhores resultados em busca da saúde do indivíduo, né? Se eu sei que eu vou ter uma certa despesa no futuro na minha vida, né? O ideal é que eu consiga poupar um pouquinho de dinheiro agora e consiga investir em algo que me dê uma certa segurança de reduzir a perda do valor desse dinheiro para que no futuro eu consiga dispor de uma tranquilidade financeira um pouco melhor, né? Para gastar naquilo que eu vou precisar no futuro. Antecipar-se aos problemas, fazer algum planejamento e investir esforço, empenho, dedicação antes do problema ser grande, né? É algo geralmente salutar, bom para a vida das pessoas, né? História, experiência tende a nos mostrar isso. E aqui nesses gráficos a gente tem uma prova cabal de que é apenas possível que todos tenham um desempenho bom, igual, semelhante nas provas que fazemos aqui. Não existe uma separação intransponível, né, de resultados. Pensem nisso então e tentem aplicar no próximo semestre, já desde o início, aquilo que aplicaram nessa terceira prova aqui, dessa quinta fase. Tá? Eu acho que será benéfico a todos, tá, que passaram por essa experiência aqui da quinta fase, refletir sobre isso e trabalhar com essa experiência acumulada agora na sua próxima fase, na sexta fase. Ok? Pessoal, passando aqui desse que é o aprendizado, na minha opinião, mais importante dessa terceira prova, vou rapidamente comentar as questões aqui, já que é pedido da turma, né? Ah, da prova feita, tá? Mas esse é o ponto mais importante do fim do semestre, tá? Os detalhes da prova, as questões agora são menos relevantes. Pessoal, cada coisa no seu momento, cada coisa tem seu tempo. Agora é a horinha das férias, né? A gente pode não pensar tanto nesses detalhezinhos técnicos aqui do aprendizado da quinta fase, e você pode começar a relaxar, recuperar energias e começar a pensar como é que eu vou trabalhar melhor, estudar melhor na sexta fase, tá? Refletir sobre isso, ok? Mas vamos passar rapidamente pelas questões da prova também, tá? Vai lá. Vamos fazer isso bem rapidinho. Interromper o compartilhamento e eu vou ler aqui um pouquinho das questões da prova, vou ver o que que acho de geral de relevante, não vou me focar em detalhes não, tá, pessoal? A prova começou com algumas questões de patologia, por que que é importante? Porque a gente, como médico, tem que saber um pouquinho dos mecanismos das doenças, né? Eu não queria formar só médicos aplicadores de protocolo, médicos que, né, veem um consenso e receitam igual sempre. Não, né? As doenças são muito variadas e os pacientes são muito variados. É preciso entender um pouquinho como é que as doenças funcionam, como é que as pessoas funcionam, para você escolher o melhor tratamento, a melhor indicação para cada pessoa com sua doença individualmente. Por isso que é importante. Então, uma questão como essa, por exemplo, ó, miocardite viral, qual é o achado patológico mais típico? Puxa, é bom ter uma noção de que é um infiltrado linfocitário, vírus infiltrado de linfócito geralmente é assim.
A gente não espera um monte de neutrófilo lá se destruindo, fazendo pus, não, isso é de infecção bacteriana. A gente não espera a formação de granulomas, não, não, isso é uma infecção micobacteriana de patógeno intracelular, é outra coisa, né? Sabendo um pouco disso, a gente é menos enganado por terapias que não agem na fisiopatologia, a gente consegue antecipar melhor como uma doença vai evoluir ou não vai evoluir, quais são os riscos que o paciente vai ter, pode não ter, se preocupa mais com os casos mais sérios, menos com os menos agressivos. A gente funciona melhor, compreendendo fisiopatologia das doenças, tá? Foque um pouquinho de tempo nisso, mesmo que as matérias não cobrem muito, tá? Vai fazer diferença. Depois da patologia, a gente teve algumas questões de farmacologia. Entramos aqui na clínica, reumatologia, deixe-me ver, algo que mereça comentário aqui, interpretação do fã, muito útil, né? Acho que todos foram bem aqui, né? Quanto maior o título do fã, maior a probabilidade de doença autoimune associada ao contexto clínico, né? Temos aqui uma paciente com artralgia difusa, Renault, e um fã 1/320. Esse título é bem provável que ela tenha uma doença autoimune sistêmica, é bem provável, né? Merece um acompanhamento um pouco atento, sim. Ah, outras questões aqui, dando diagnóstico, não houve maiores dificuldades. Uma questão útil aqui, acho que vale a pena comentar pela interação com a pneumo, né? Paciente com diagnóstico bem claro de esclerose sistêmica, o diagnóstico foi dado na questão, e ela está apresentando dispneia progressiva aos esforços e a tomografia de tórax é normal. Não existe alteração no parênquima pulmonar. E agora, né? O que a gente não pode esquecer, junto o raciocínio que você tem, né? Da fase anterior, raciocínio clínico, dispneia, que não é pulmão, é coração ou é sangue, com anemia, né? Não é pulmão, é coração. Você vai pensar, será que tem ciência cardíaca nesse caso? Não, também não tem ciência cardíaca. É sangue. É sangue, tem anemia? Não, não tem anemia. E agora, o que está entre o coração e o pulmão? Circulação pulmonar, artérias pulmonares. Hipertensão arterial pulmonar é uma causa de dispneia progressiva aos esforços, com poucas alterações, né, ao exame físico e a exames complementares, a não ser que você tenha a noção de solicitar o ecocardiograma e especificamente mencionar ao ecocardiografista que tem essa possibilidade, essa suspeita que você quer olhar a pressão da artéria pulmonar. E você lembra, né? Ele geralmente, até hoje em dia, até o pessoal mede rotineiramente, mas às vezes passa batido ainda, né? Não olhar com atenção a pressão da artéria pulmonar, e você, ao ler o laudo do ecocardiograma também, não lembrar de olhar a medida da pressão estimada ali da artéria pulmonar, né? Então, a hipertensão arterial pulmonar é algo bem importante de se lembrar aqui, é um aprendizado útil na quinta fase. Vamos ver outras questões aqui. Entramos aqui na cardiologia, as próximas questões. Tem uma questão interessante aqui que envolve algum raciocínio, né? Bacana, né? Uma paciente com prótese valvar aórtica internou com febre alta e sinais de embolização sistêmica, um caso grave, né? Há um processo infeccioso, né, a ser esclarecido. O fato de ter a prótese nos faz pensar, além das infecções comuns, respiratório, urinário, cutâneo, de que o coração pode ter sido afetado, né, endocardite, um diagnóstico importante. Se alguém tem uma alteração estrutural cardíaca, mais ainda. Sinais de embolização sistêmica, puxa, mais ainda. O ecocardio mostrou uma vegetação na prótese, tratamento antibiótico iniciado, mas tem uma complicação, puxa. Essa é uma perguntinha né, que exige um raciocínio um pouco além, é uma complicação de um caso, né? Uma pergunta chegando perto do nível do especialista aqui. O paciente evoluiu com um bloqueio atrioventricular total, de novo início. Só pelo raciocínio você consegue inferir, né? Puxa, estava com um processo infeccioso, né? Febre alta, vegetações, esse negócio deve ser bacteriano. É agressivo lá os tecidos, né? Está formando provavelmente supuração. Lembra da patologia ali? Neutrófilos estão lá se destruindo, virando pus, né? Danificando os tecidos, e houve um bloqueio atrioventricular total. Estou imaginando ali que um feixe nervoso entre o átrio e o ventrículo, bom, houve uma interrupção por complicação da infecção. Então, está lá a alternativa que diz isso, um abscesso no septo interventricular. Deve ser essa complicação que está acontecendo. Deve ser isso, né? E como vai corrigir isso? Provavelmente numa
numa, numa medida assim temporária, né? O paciente deve precisar do marca-passo para recuperar aqui um ritmo cardíaco eficiente, né? Mas claro que a correção deve ser cirúrgica, né? Esse abscesso deve ser drenado, provavelmente, já que o tratamento antibiótico não está evoluindo bem. E a alternativa fala isso, abscesso do septo interventricular e avaliação cirúrgica urgente. Mesmo que o caso não seja exatamente cirúrgico, talvez haja variações clínicas, né? Não tem nenhuma alternativa que seja compatível com outra coisa, né? Que provoque ali o bloqueio atrioventricular ou abscesso do septo interventricular, né? Uma boa questão, né? Para o raciocínio. Vamos para as próximas aqui. Deixa eu ver se alguma outra que mereça um comentário relevante, né? Ah, que questão aqui, ó, simples, mas muito prática, né? Todo mundo que começar a trabalhar em emergência um dia vai ter essa experiência aqui, ó. Isso aconteceu no meu primeiro plantão de residente de clínica, na emergência do Celso Ramos. Dor torácica anterior, tipo pleurítica, febre baixa e atrito pericárdico. Eu lembro que recém-formado estava ali com estetoscópio, atendi um moço novo com uma dor no peito assim, e, puxa, né? Por treinamento, fui lá e fiz a ausculta cardíaca com bastante atenção. E ele estava com um ruído assim, ó. Eu nunca tinha ouvido aquilo antes, mas eu lembrei das aulas, que falava que uma coisa parecida, assim, com o atrito de uma roupa meio grossa passando assim, o atrito pericárdico. Aí fui lá chamar o nosso supervisor, preceptor, né, o staff da residência, né, médico bastante experiente. Falei, olha, eu acho que aquele moço lá está com atrito pericárdico. Aí ele assim, capaz, que no teu primeiro atendimento aqui, tu vai atender uma pericardite aguda com atrito pericárdico, né? Ele foi lá escutar, não, não é que é mesmo? E estava lá uma pericardite aguda, não é provavelmente viral, né? Mas a pergunta não é essa, não. A pergunta é como seria o eletro nesse caso, né? Um supra desnivelamento do ST difuso em várias derivações, né? Bonito observar isso, né? Esse supra não é de um infarto, então é de uma pericardite aguda, né? Muito bem, outras coisas que podemos comentar aqui. Ah, puxa vida, tem uma questão aqui que, pela gravidade, merece comentário, né? Olha só que coisa, né? Não podemos nos enganar com esse tipo de caso na prática. Paciente feminina de 40 anos, grávida, segundo trimestre, meio da gestação, então, né? E o que é comum, relativamente comum hoje em dia, né? Ela é mais jovem do que eu, mais jovem do que muita gente, né? Uma moça de 40 anos, grávida, né? Antigamente não era tão comum a gestação nessa faixa etária e hoje é cada vez mais comum. Grávida no segundo trimestre com queixa de dispneia. Não é normal, né? A gestante fica cansada, claro, né? Mas no segundo trimestre com dispneia, tá estranho. Tá apresentando a seguinte ausculta cardíaca, um ritmo cardíaco irregular, né? Não é bom. Em dois tempos, hiperfonese do componente pulmonar da segunda bulha. Tem que ter um bom ouvido para fazer isso, né? Na prática, a gente frequentemente não consegue perceber tantos detalhes da ausculta quanto a teoria nos dá, tá? Mas um ritmo cardíaco irregular não pode passar despercebido. Tem uma descrição grande da ausculta aqui com vários detalhes, que, como eu disse, assim, na prática, dificilmente um ouvido muito treinado ia conseguir observar tudo isso. Temos uma gestante com dispneia e um ritmo cardíaco irregular, pessoal. E um sopro, né? O sopro também não pode passar despercebido, né? Ela tem um sopro. Às vezes, com paciente muito taquicárdico, eu mesmo tenho dificuldade em perceber se o sopro é sistólico ou diastólico, mas com um pouco de tempo de atenção a gente consegue, tá? Esse é um sopro diastólico, na diástole, e mais audível na região apical, no ápice. Esse é o muito básico de sopros, né? Em que tempo do ciclo, em que região é mais audível? É um sopro diastólico no ápice, lá da válvula mitral ou tricúspide, né? Só por estatística, o mais comum é a mitral, né? Então, temos um sopro diastólico, provavelmente na válvula mitral. Diastólico mitral deve ser uma estenose mitral, né? E causando sintomas numa paciente gestante, né? Só vai piorar no terceiro trimestre, né?
na medida que a gestação avançar, né, o comprometimento físico circulatório é maior, né, tende a piorar. Então, isso não é uma coisa simples, é uma coisa que vai exigir a atenção do especialista, vai exigir provavelmente uma intervenção. E olha, fizemos isso só com a clínica, hein? Só com a ausculta e com sintomas, né? Claro que a gente vai pedir o ecocardiograma, né? E confirmar ou não, né? O diagnóstico que a gente imaginou pela clínica, né? E estimar ali a gravidade com parâmetros objetivos, mas essa é uma moça que não pode esperar semanas para que isso seja encaminhado, né? Então, essa é a importância dessa questão aqui, né? A resposta ali, a B, estenose valvar mitral e encaminhar para intervenção. Vamos ver que outras coisas são importantes aqui. Muitas questões de nódulos pulmonares, né? Umas 3 ou 4 questões assim. Um achado incidental relativamente comum, é importante saber quando não se pode também perder tempo com investigação e quando não se precisa valorizar, mas aqui acho que o pessoal foi bem. Deixa-me ver outras. Tem questão aqui da hemato focando em mieloma múltiplo, tá? O pessoal foi bem, essa questão ah, é aquela cuja alternativa fala do envolvimento renal, e a alternativa correta aqui é aquela que fatores que podem. A correta é essa aqui, desculpa. A paraproteinemia lesiona os túbulos renais e é um dos principais fatores que contribuem para a insuficiência renal. É verdade, né? É essa mesmo. As outras alternativas não estão corretas. Mas o que eu acho importante aqui é ter esse diagnóstico trabalhado, discutido aqui, para a gente não deixar de conhecê-lo como um diferencial aqui da dor lombar, né? No paciente idoso. Pensem, quando a dor lombar começa após os 50 anos, ela sempre merece uma investigação adicional, né? Basta ter mais de 50 anos. 50 anos é uma pessoa jovem ainda, né? Mas as doenças aparecem, né? Então, uma pessoa com mais de 50 anos que começa com uma dor lombar merece uma investigaçãozinha básica, né? O raio-x simples da coluna, o hemograma com as provas inflamatórias, o VHS-PCR, né? Então, se a pessoa tiver, por exemplo, um mieloma múltiplo, uma lesão lá numa vértebra lombar, o VHS dela vai estar bem alto, tá? Uma maneira simples de rastrear um caso como esse. Uma lombalgia mecânica comum, os exames são normais, exceto a radiologia da coluna, né, que a gente encontra alterações degenerativas em mais da metade das pessoas, né, e não é necessariamente a causa em si da dor, aquela alteração da imagem, né? A imagem da coluna serve para a gente perceber que, puxa, não há lesões líticas, não há fraturas, né? Esse tipo de coisa que o mieloma daria, por exemplo. Vamos lá, próximas questões. O que que eu posso comentar aqui de muito relevante, de fixar como aprendizado? Ah, ainda na hematologia aqui, uma paciente de sexo feminino, um manejo de situação de emergência, né? Uma paciente de sexo feminino, 64 anos, gengivorragia, epistaxe leve, algumas horas, usa a varfarina, né? Que está anticoagulada por uma TVP prévia. Aí o que que você faz na emergência? Bom, essa paciente provavelmente a gente ia lá fazer uma compressãozinha nasal, assim, um repouso, um gelinho no local, a gente vai tentar conter aquela epistaxe. Existem alguns produtos tópicos, assim, para a gente fazer ali algum tipo de um tamponamento, ok. Enquanto isso, sabendo que ela usa Marevan, a gente vai pedir lá um hemograma, a gente vai perceber se a hemoglobina baixou muito, se o sangramento é muito sério ou não, né? E vai pedir o TAP, né? Vai ver o alargamento da DRNI. No caso dela, deu 6,5, né? Então pronto, fechou o diagnóstico, né? A senhora está com sangramento de mucosas, coisas simples, porque está muito anticoagulada, passou um pouco do ponto. E agora, como é que vamos corrigir isso, né? Bom, não é grave, não é um caso grave, é um caso relativamente comum, assim, em ambiente de emergência, tá? Então, essa moça, o que a gente vai fazer? A gente vai suspender a medicação e administrar uma vitamina K oral, né? Para a gente corrigir mais rapidamente aqui o prolongamento do INR e repetir o INR ali no dia seguinte, perceber que ele está normalizando, ok, acho que a conduta mais correta é essa mesmo, né? Não vai ser preciso transfundir plasma, complexo protrombínico, nada a ver aqui nesse caso, né? E simplesmente suspender a medicação e iniciar amanhã uma dose um pouco menor, é uma conduta meio às cegas demais, né?
Sim, certamente a gente vai suspender a medicação nesse primeiro dia, mas como ela está com sangramento ativo, a conduta mais correta é administrar a vitamina K via oral ali, né? É bem provável que o paciente até fosse melhorar também, né? Suspendendo o Marevan e esperando um pouquinho, né? Reduzir naturalmente, já que não é um sangramento ameaçador à vida nesse caso aqui, né? Poderia ser feito isso também na falta, né? Da vitamina K disponível, né? Se eu estivesse num ambiente em que ela não tivesse disponível ali, né? Poderia com uma atenta observação do paciente, mas o mais correto é administrar a vitamina K e rever o paciente com o novo INR depois. Vamos lá, próximas questões aqui. Vamos ver alguma coisa que também mereça uma fixação. Paciente embolia pulmonar de risco intermediário alto, sem contraindicações à coagulação. Bom, não tem dúvida nesse caso, né? Sem contraindicações anticoagulação plena, né? Evidente. Algumas questões estavam bem fáceis, hein? É, deixa eu ver. Chegamos aqui um pouco a reumato novamente, é onde eu me sinto mais à vontade para comentar, né? Ah, nas minhas questões eu foquei mais na corticoterapia, né? A gente comentou que ia focar nisso, né? Espero que vocês tenham lido aquele meu pequeno artigo, as 10 regras práticas do uso do corticoide, tá? É útil para a gente ter um manejo racional da corticoterapia que não seja uma mera prescrição também de cópia de protocolo, né? Ah, temos uma questão aqui, por exemplo, eu não vou nem citar todas, mas olha essa que interessante, essa eu gosto. Paciente portadora do diagnóstico de. Eu coloquei aqui granulomatose com poliangite, porque era o tema, né, da aula aqui, mas poderia ser qualquer diagnóstico que usasse um corticoide cronicamente, tá? Ela está estável clinicamente no momento em uso de prednisona 60 miligramas ao dia. Para um uso crônico, essa é uma dose bem alta, né? Entre outras medicações. E aí ela vai ter que ser submetida a uma apendicectomia. Aí, um assunto de medicina geral, pessoal. Ela vai ter que internar para operar uma cirurgia simples ali, devido à apendicite aguda. E é uma usuária crônica de corticoide. No caso aqui, para uma doença autoimune que está tratada. Qual a melhor alternativa com relação à corticoterapia no dia da cirurgia? Né? Então, essa moça vai fazer uma cirurgia, ela vai ficar em jejum, né? Provavelmente a gente até poderia dar uma prednisona via oral ali pela manhã, não deve ser isso que vai causar grandes problemas, né? E às vezes se faz. Mas o ideal é manter uma corticoterapia intravenosa, manter a paciente em jejum absoluto, corticoterapia intravenosa, ah, ao longo do dia, tá? E que corticoide a gente substitui a prednisona oral para EV, né? E para uma paciente que vai operar, vai passar por um estresse cirúrgico, o ideal é usar um corticoide que tem efeito mineralocorticoide também. Mineralo, aquele que retém sódio, mantém a pressão arterial, o volume circulante, né? Esse é um dos efeitos do cortisol. Tá? Ele não tem só os seus efeitos anti-inflamatórios, não tem só os seus efeitos sobre a glicose, ele tem uma pleia de efeitos, e um deles é eletrolítico, reter sódio, manter volume circulante. Né? Isso faz parte da reação de luta ou fuga, né? Uh, pessoa com lesões, sangrando, tem que manter volume circulante, o cortisol faz isso, retém sódio e aumenta o volume circulante, tá? Se essa pessoa que usa corticoide crônico, o pessoal esquece de dar o corticoide no dia da cirurgia, a suprarrenal dela não está boa, né, está suprimida pelo uso crônico de corticoide, ela pode ter uma hipotensão arterial. Seriam os efeitos, né, de uma insuficiência suprarrenal aguda. Tá? Então, essa pessoa não pode ficar sem o corticoide daquele dia, é menos mal dar prednisona oral do que deixar ela completamente em jejum para fazer a cirurgia, tá? Mas o ideal mesmo é fazer jejumzinho, corticoide intravenoso, e o ideal, a hidrocortisona. Então, só isso já mataria aqui entre as alternativas. Além disso, tem a dose adequada aqui, ó, 100 miligramas de 8 em 8 horas. Quem leu o meu artigo vai saber lá que as apresentações comerciais são mais ou menos equivalentes em potência aí, glicocorticoide, né? Imunossupressora, equivalentes nessa potência, não em mineralocorticoide, tá? 100 miligramas de hidrocortisona grosseiramente equivale a um comprimido de 20 miligramas de prednisona. Né? Então, a senhora tomava 3 comprimidos de 20 miligramas de prednisona para fazer 60. Uma dose equivalente seria fazer 3 ampolinhas de hidrocortisona, tá aqui 100 miligramas de 8 em 8 horas, tá? Intravenosa. Mas só sabendo que hidrocortisona já acertava essa questão aqui, tá?
O que seria bem errado fazer nessa paciente? E às vezes eu vejo isso acontecer na prática. Alguém da dexametasona, alguém da betametasona, tá? Um paciente que vai passar por um estresse cirúrgico, dexa, não tem efeito mineralocorticoide, não vai ajudar a manter a pressão arterial. Às vezes, o seguidor de protocolo, às vezes faz isso, né? Paciente interna com COVID, corticoide testado para COVID foi dexametasona, né? Ó, desde o início da pandemia, você sabia isso, hein? Da dexametasona, né? Diminui a inflamação, melhora a sobrevida da pessoa com COVID grave, né? Tem remédio, né? Para melhorar, né? Aí, bom, tá lá no protocolo, então dexametasona, porque é o corticóide que foi testado. Mas aí o paciente me interna em choque séptico, chocado, pressão baixa, né? E se dá dexametasona? Não! Aí o melhor é fazer um corticoide que tem efeito mineralocorticoide para aumentar a pressão arterial, para ajudar o paciente que está grave, que está chocado, né? Não é porque foi testado dexametasona que vai ser a melhor opção sempre. Paciente é paciente individual, cada um é cada um, tá? Tem que usar o racional, ok? Vamos lá na sequência, deixa eu ver aqui, coisa simples, esse aqui todo mundo certamente soube. Cheguei no final da prova. Cheguei no final da prova. Deixa me ver. Bom, a última questão aqui, então, um homem de 60 anos, tabagista, investigação clínica por ter apresentado um quadro de emagrecimento progressivo e fadiga nos últimos 6 meses. É aquele jeitão que eu falei, né? Deve ser uma neoplasia, né? Uma pessoa de 60 anos assim, né, com esse quadro clínico. Mas pode ser uma infecção também. Quem sabe ele está com uma tuberculose. Radiologia do tórax encontrou 2 nódulos pulmonares. Opa, deve ser uma neoplasia, né? Sólidos no lobo inferior como direito periféricos, com no máximo 1,8 centímetro. É relativamente grande, né? Com a quinta fase, vocês sabem que esse nódulo tem que ser puncionado e biopsiado. A biópsia guiada por tomografia já foi feita, com resultado, negativo com malignidade. Aí é que tá, como essa questão foi um pouquinho além. Tá? Olha, a primeira biópsia não mostrou malignidade. Será que não é um câncer mesmo? Talvez tenha que refazer a biópsia ainda, né? Talvez não tenha pegado o melhor tecido, talvez tenha que investigar um pouquinho mais, ok? Mas a gente vai lembrar da possibilidade de doenças autoimunes como terceira possibilidade aqui, e a pergunta foca nisso. Qual o exame indicado para avaliar a possibilidade de uma vasculite nesse caso? Vasculite associada ao ANCA, né? Que faz nódulos pulmonares. Uma possibilidade aqui, então, seria uma granulomatose com polangite, e entre os exames de laboratório, eu vou pedir um ANCA, né? Talvez você faça um diagnóstico assim, né? Nesse caso, mas claro que a principal suspeita aqui pela frequência da doença é que seja uma neoplasia, e esse diagnóstico tem que ser procurado insistentemente. Muito bem, boas férias para vocês, Feliz Natal, tá? E lembre-se de se dedicar bastante à sua formação desde o início do semestre que vem, tá? Na sexta fase, ok? E dediquem as férias a relaxar, a fortalecer suas energias, tá? A ter relações familiares com seus amigos, com seus afetos. Avancem bastante nisso. Aproveitem o tempo. Cada coisa tem seu tempo, tá?